Todas as unidades, cerquem eles. Excalibur, em sua forma de espada, fica nervosa quando percebe que o Prota pegou toda a força dela. Na cena seguinte, vemos que o Prota está peitando os caras de frente. Um dos capangas diz para o outro que já que ele é o tanque, é para ele ir para cima e não ficar escondido igual Mariquinha. O chefe logo toma a liderança e diz que ele será o oponente do Prota. O líder começa a dizer com raiva que esse tipo de idiota é o que ele mais odeia. Idiotas que confiam cegamente em seus equipamentos. E cita que foi por esse motivo que fundou sua guilda. O líder chama o Prota de pedaço de bosta e diz que é assim que se usa a força da maneira correta. Ele soca o chão com seus punhos, destruindo tudo. Os capangas começam a glorificar seu chefe, dizendo que não existe ninguém igual a ele. O líder cita que, mesmo que seja uma arma de ego, ainda é só uma espada. Neste momento, ele ergue uma grande rocha e lança na direção do Prota, dizendo que, se ele não consegue se aproximar, então não é capaz de fazer nada. E continua falando para ele aceitar seu destino e ser esmagado por essa pedra, dizendo que vai ter certeza de vender essa espada por um alto valor. O Prota está parado, mas no quadro seguinte vemos que ele está se preparando para lançar um ataque usando a Excalibur. Ele se concentra e lança um golpe que corta a rocha ao meio. A guilda de ladrões fica incrédula. Logo depois, os vemos sendo lançados pela onda de choque do ataque. Quando voltamos para o Prota, vemos que esse ataque usou toda a sua energia e ele cai no chão, dizendo que conseguiu. No quadro seguinte, vemos que o chefe foi derrotado. Arthur aparece rindo, dizendo o quanto isso foi ótimo e que agora está valendo a pena assistir. Ele joga o celular longe e diz que com isso, todos os candidatos foram reunidos. Vemos que ele está em frente a um tabuleiro de xadrez. Está começando a fluir o tempo do mundo que criei, diz Arthur. No quadro seguinte, vemos um senhor guiando sua carroça. Está sendo puxada por um moquico, e cuja única especialidade é ser fofinho. Nos é revelado o nome do senhor, mas como eu não sei pronunciar esses nomes, vou chamar ele só de cocheiro mesmo. Sua vida era tranquila e pacífica, mas foi ameaçada apenas uma vez, mesmo após tanto tempo de vida. O motivo disso aconteceu pouco tempo atrás, quando ele estava arrumando seu moquico. Alguém grita para o velho pedindo carona. O cocheiro olha para trás e grita, perguntando se eles não têm avô. Ele se assusta. Logo vemos que é a Excalibur puxando o Prota pelos cabelos. Ela responde dizendo que seria ruim se ela não tivesse um. O velho, tremendo, fala que não tem problema e diz que ele também não tem. Também, se tivesse, o ser estaria só o pó. Ele questiona em sua mente se ela está segurando um corpo. Logo a Excalibur grita com ele, perguntando se ele está pensando em alguma coisa, e o questiona se ele sabe conduzir. O velho logo responde com desculpa. Ele pensa em sua cabeça que se fosse 50 anos mais jovem, faria alguma coisa. A Excalibur tenta acordar o Prota, mas do jeito que ela é bruta, o Prota cospe sangue. A Excalibur logo pergunta se fez certo e diz que acha que torceu alguma coisa. O velho pensa que só vai ignorar e solta umas lágrimas. Quando voltamos para Excalibur, ela diz que ele é um idiota e cita que ele não moveu um músculo desde que desmaiou. Ela pergunta se ele morreu, o cutucando, e continua dizendo que isso não importa para ela, se questionando sobre o que vai acontecer com ela e se o Arthur vai ir buscá-la. Prota acorda de uma vez, sendo socada pela Excalibur, se assusta muito. Ele logo responde que não lembra de nada, desde o momento que deram as mãos. Ela fala que ele é realmente um inútil. Carai, mano. Ele diz que lembra de quando ela soltou um poder incrível e relaciona com um campo de força ou algo assim. Ela o repreende, dizendo que sim, mas que aquele esforço foi inútil. O Prota fica cabisbaixo e responde com desculpa. A Excalibur se questiona em sua mente se aquilo foi sorte e diz que não é possível que seja apenas sorte e que ninguém conseguiria brandi-la apenas com sorte. Logo ela fala que, no meio daquela confusão inteira, aquele idiota não matou uma única pessoa e conclui que ele usou o poder do Arthur perfeitamente. Logo ele diz que lembra de mais uma coisa. A Excalibur logo grita perguntando o que é. Ele responde dizendo que não é nada importante. A Excalibur grita para ele falar de uma vez. Ele logo diz que naquele momento agradece por ela ter confiado nele. Ela se surpreende. Logo ele começa a gaguejar enquanto diz o nome dela. Ela o repreende, dizendo que o nome dela é Excalibur e o chama de idiota. Ele responde dizendo que não esqueceu, só fica envergonhado quando diz em voz alta. No quadro seguinte, vemos a Excalibur dando soquinhos nele,
dizendo o que tem com o nome dela, e cita que o nome dele é pior do que o dela. Ele logo diz que foi a mãe dele que o deu esse nome. Excalibur rapidamente diz pra ele calar a boca. Do nada, o Prota fica parado e diz pra ela esperar. Excalibur diz que não se importa. O Prota responde dizendo que não é hora pra isso. Quando ela olha pra frente, vê que eles acabaram de chegar em uma cidade, a Vila de Entre. O Prota olha pra frente e vê que estão parando quem entra, e diz que estão fodidos. Ele olha para o seu celular e caneta e diz que é só isso que ele tem, e começa a desesperar, se perguntando se deveria arrumar um trabalho, e continua dizendo que nunca fez isso antes, se perguntando se eles aceitam menores. A Excalibur dá uma tossidinha. O Prota pergunta se ela roubou tudo isso dos ladrões, e ela responde que é exatamente isso que ela estava falando. Ele começa a elogiar a Excalibur, dizendo que não existe ninguém igual a ela. Ela se sente superior e diz que de agora em diante ele deveria escutar essa irmã mais velha. Prota logo responde dizendo que não tem nenhuma reclamação. Logo depois vemos que o velho está caguetando eles e diz que foram eles que o ameaçaram. A Excalibur só retruca, dizendo que só pediu e foi o velho que aceitou. O Prota grita pedindo desculpa, falando que estava desmaiado na hora e dizendo que é uma vítima também. Excalibur fica puta com ele e dá um chutão na cara dele. O homem logo diz que não adianta fingir, sabe que eles estão conspirando juntos e mostra um cartaz de procurado com a aparência dos homens da guilda do capuz vermelho, ou da capa vermelha. O velho grita dizendo que eles realmente acharam que ele não iria saber. A Excalibur retruca, perguntando do que ele está falando. O Prota continua e diz que ela está certa, que eles não têm relação nenhuma com aquela guilda. Eles se tocam e percebem que estão com as peles de lobo vermelha. O guarda logo diz que sabia que eles eram familiares e fala que hoje é o dia em que serão presos. Ele grita para os guardas cercarem eles. Os dois ficam paralisados e bem no alto aparece um guarda dizendo afirmativo.